Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Como é bom declarar essa verdade. Pode se assentar, abra aí Salmo 11, versículo 1 apenas. Aleluia. Como é bom declarar essa verdade, não é? Como quando a gente começou o nosso culto, nós falamos daqui da oração de Jonas, a experiência de Jonas ao ter fugido de Deus, e ele declarou que ele tinha se afundado. Me afundei, né? Fui para o profundo abismo, fugi de Deus, fugi da obra de Deus, fugi do que Deus tinha para mim, fugi do propósito de Deus. Mas por que fugir? Por que fugir? Se nós cremos que Deus tem o controle da vida, se nós cremos que Deus tem o controle da nossa vida, por que fugir? Salmo 11, o versículo 1, vai dizer assim: no Senhor me refugio. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Fugir? Mas para que fugir? É o título da mensagem desta manhã. Fugir. O conselho que Davi ouviu foi esse: fuja como um pássaro, foge como um pássaro. Para quem esteve domingo passado à noite, manhã também foi um culto tão tremendo. Tivemos pela manhã um tempo tão especial de batismos, de uma ministração de palavra poderosa, não é? E à noite o Senhor trouxe para nós também uma palavra muito interessante, que falou sobre a diferença dos dois primeiros reis de Israel, esses dois homens que nós estamos acostumados a ler sobre eles e ouvir sobre eles. A diferença entre esses dois primeiros reis, as diferenças de coração, não é? Vimos como foi o coração de Davi e como foi o coração de Saul. Vimos que Saul fez escolhas erradas, não ouviu conselhos. Vimos que Saul, mesmo tendo sido chamado por Deus em favor do seu povo, em clamor, em resposta ao clamor do seu povo, ele endureceu o seu coração. Não foi assim no início. Vimos que Saul, os textos bíblicos nos revelam que Saul era uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que honrava o seu pai, uma pessoa que honrava a sua cultura, mas com o passar dos tempos ele endureceu o coração. Nós vimos que Saul acabou tendo um coração desobediente, enquanto que Davi, uma das orações de Davi, Salmo 51, versículo 10, se eu não estiver enganado, foi que Davi pede para Deus criar um novo coração, um coração puro, não é? Salmo 51, versículo 10, abra aí. Salmo 51, o versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável e inabalável. E o versículo 11. Não me expulses da tua presença, não me retires da tua presença, não deixe eu fugir de você, não fuja de mim, ó Deus. Vimos como Saul também agia com as pessoas, como ele tratava as pessoas. Vimos como Saul tratou o seu melhor soldado, Davi, tratou com opressão, com perseguição, com desejo de vingança, com egoísmo, não é? Vimos que ele manda matar o seu próprio filho Jonatas. Que coração difícil foi o coração de Saul. Vimos que ele manda matar os sacerdotes e as suas famílias, as famílias sacerdotais, homens de Deus, pessoas que Deus havia levantado para ajudá-lo na caminhada. Ele manda exterminar sobre a terra, enquanto que Davi, entre outros, ele investe na vida de 600 homens amargurados, sem esperança, homens endividados, e fez deles um grande exército. Vimos também, olha o coração de Davi. Eu falei domingo passado à noite que o nosso tratamento com as pessoas, o nosso relacionamento com as pessoas, também é um dos grandes sinais de como está o nosso coração diante de Deus.
O nosso relacionamento com as pessoas, a forma com que lidamos com as pessoas, a forma como tratamos as pessoas, é um dos grandes sinais de como está nosso coração diante de Deus. Se por um lado, Saul ele tinha um coração raivoso, endurecido, desejoso de vingança, por outro lado, Davi, ele fez com que Mefibosete recuperasse o prestígio da linhagem real, mesmo já tendo sido eliminado da família real. A família real, a família de Saul, havia sido eliminada por Deus da linhagem real. Davi, por ter um coração generoso, um coração quebrantado, ele faz Mefibosete recuperar esse prestígio e assentar à mesa do rei. Só os que têm coração quebrantado, um coração cheio de Deus, são capazes de fazer isso. Vimos que o cuidado com as pessoas, então, mostra como está o nosso coração. Nós vimos ainda domingo à noite, de que a disposição em admitir ou não os próprios erros, mostra como está o nosso coração diante de Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito importante, olha só. A disposição em admitir ou não os nossos próprios erros, mostra como está o nosso coração diante de Deus. Então, por que fugir como fugiu Jonas? Por que então seguir o conselho de fugir como um pássaro para os montes, conselho que Davi estava recebendo aqui? Se o instrumento que Saul tinha nas mãos era uma lança, que fazia as pessoas fugirem da presença dele, se afastarem dele. Um instrumento que Saul tinha nas mãos era uma lança. Saul arremessava lanças, mas um instrumento que Davi tinha nas mãos era uma harpa. Um adorador, ele sempre vai ter uma harpa para tocar. Se Saul, por um lado, tinha nas mãos uma lança para atacar, Davi tinha uma harpa para tocar. E eu perguntei, que instrumento nós temos usados? Que instrumento nós temos usado? O Salmo 11 tem a ver com esses dois homens. O Salmo 11 foi escrito por Davi, quando Saul perseguia com uma lança. O perseguia de todos os lados, e o rei Saul estava parecendo um louco, estando no trono e tendo poder nas mãos. Um rei que não submetia a ninguém e se julgava acima da lei, alimentado por mentira. Saul foi um homem que oprimia e matava. E por isso pessoas mais próximas de Davi diziam para ele fugir. Foge como um pássaro, não tem jeito para você, não tem escapatória para você. E quando olhamos para alguns textos bíblicos, nós vamos perceber que as montanhas eram lugares naturais de proteção, protegiam as cidades. Porém aqui, nesse caso, nesse texto, a opção de se esconder no monte, assim como foi Elias, se esconder na caverna, era um fracasso espiritual. Seria como alguém fracassado, alguém que estava fugindo de Deus, alguém que estava se distanciando de Deus. Então fugir para os montes, aqui no caso, seria falta de confiança em Deus. Por quê? Por que fugir? O que Davi estava ouvindo? Por quê? Porque já havia uma flecha apontada para o seu coração, que não tinha como escapar. Olha o versículo 2. Olha o Salmo 11, versículo 2. Vejam, olha o que Davi ouve. Os ímpios preparam seus arcos, suas lanças, para o atacar. Colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Ou seja, os ímpios dominaram, os que estão sem Deus dominaram, então é melhor fugir, não é?
os fundamentos, tudo que era princípio, tudo que Deus havia ensinado. Versículo 3, olha o versículo 3, os fundamentos estão sendo destruídos. Tem muito a ver com o que a gente está presenciando nos dias de hoje. Parece que o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Parece que os princípios de Deus foram destruídos. Parece que não há mais quem acredite nos princípios morais, nos princípios estabelecidos por Deus, nos princípios éticos. Parece que ninguém acredita mais em viver em santidade. Parece que não faz mais sentido viver em santidade. Parece que é algo ultrapassado. Parece que é algo que não faz mais sentido numa geração que está acostumada a ver os fundamentos sendo destruídos. Não é? O que pode, olha só o versículo 3, que pode fazer o justo? Será que o justo pode fazer alguma coisa? Será que a igreja pode fazer alguma coisa? Será que você pode fazer alguma coisa para que possa arregimentar novamente os fundamentos, para que possa novamente ser colocado em ordem os fundamentos? Será que podemos fazer alguma coisa? Os valores estavam arrasados, não havia quem recorrer. E nesse cenário difícil, então, aqueles que só olhavam para as circunstâncias, aqueles que tinham a visão, o óculos, de enxergar, para enxergar apenas o que estava sendo destruído, as circunstâncias tenebrosas e adversas, disseram para Davi: fuja e se esconda. Fuja e se esconda. Quando olhamos para as circunstâncias adversas, quando olhamos para a geração hoje, qual é a decisão que tomamos? O que você faz? Você foge de Deus? Você foge da igreja? Você foge das pessoas? Você se adequa ao modo de vida, ao jeito de vida das pessoas? Ou você faz como Davi? Ou fazemos como Davi? Mas a pergunta é: por que fugir? Para que fugir? Quais foram as razões que Davi teve para não fugir? Em primeiro lugar, Davi compreende que Saul estava em um trono, sim. Saul era um rei, sim, mas o seu trono era terreno. E o Deus ao qual ele servia, o Deus ao qual ele prestava culto, estava num trono eterno. Davi compreende que Saul estava em um trono terreno, mas Deus, um trono eterno. Versículo 4: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Amém, irmãos? Davi vai dizer que o Senhor é o seu refúgio, versículo 1. No Senhor me refugio. E sendo assim, os homens, por mais poderosos, por mais truculentos, não estão no controle da história. Deus levanta reis, mas Deus também destrona reis. Deus levanta reinos, mas Deus também abate reinos. O trono onde Deus está, o seu santo templo, é o verdadeiro centro do universo. É Deus quem controla todas as coisas, não é o homem. O trono revela a majestade de Deus. O trono revela a glória de Deus. O trono revela o poder de Deus. O trono não está vago. O que Davi escreve, João, na ilha de Pátimos, contempla. Apocalipse, viaja comigo um pouquinho. Apocalipse capítulo 4, vai dizer assim o versículo 2. Do 1 e 2, não é? Apocalipse 4, 1 e 2. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, versículo 2, me vi tomado pelo Espírito,
e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava alguém assentado. Aleluia! João, na ilha de Patmos, ele vai ter essa experiência. No trono tem alguém assentado. O trono não está vazio, não está vago, esperando alguém para assentar nele. O trono tem dono, tem quem o governe. As coisas não estão fora do controle de Deus. Quantos concordam com isso? Quando Davi ouve esse conselho, foge como um pássaro. Davi vai dizer assim: olha, o trono não está vago, o trono não está vazio. Saul pode estar ainda no trono dessa terra, mas no céu tem alguém que está no trono, que tem o controle de todas as coisas. E João ainda vai dizer, quando ele tem essa experiência na ilha de Patmos, a partir do versículo 3, quem é que está no trono? Olha que experiência gostosa, olha que coisa tremenda. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 3, quem é que está no trono? Olha, aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. E ele vai descrever aqui um arco-íris parecendo uma esmeralda. Versículo 4, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos, e assim você conhece a história. Eles estavam vestidos de branco na cabeça, tinham coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Versículo 8, vamos lá. Cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo as asas. Dia e noite repetem sem cessar o que acabamos de cantar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém, irmãos? Quem está sentado no trono? Aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que é e o que há de vir. João vai descrever quem está no trono. Você acredita que Deus está no trono? Você concorda que Deus está no trono? A igreja metodista em Cascadura acredita que Deus está no trono, amém? Então haverá um bom futuro. As coisas vão mudar. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Há um Deus, há um trono, há um Deus que está no trono. Então por que fugir? O versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Davi vai descrever: seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Do trono Deus vê tudo, do trono Deus examina tudo. Deus não apenas observa, Deus não apenas olha no sentido de saber que existe, mas Deus faz uma análise completa. Deus examina, para que então, no tempo dele, no momento certo, ele como Todo-Poderoso, ele possa agir sem precisar pedir ajuda de ninguém, sem precisar pedir opinião de ninguém. Na hora que Deus decidir intervir, Ele vai intervir. Na hora que Deus achar que tem que mudar, Ele vai mudar. Na hora que Deus achar que Ele tem que trabalhar, Ele vai trabalhar, porque Ele é Deus, porque Ele é Rei, porque Ele está no trono, porque o trono não está vago, o trono não está vazio. Há um trono, há um Deus que está no trono. Não precisamos fugir. Em segundo lugar, Davi compreende que Deus põe à prova tanto o justo como o ímpio. Então por que fugir? Versículo 5 ele vai dizer, olha, Salmo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, enquanto muitos entendiam como perseguição. Davi
Saul está te perseguindo. Davi, não tem mais jeito. Davi, estão colocando flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Davi, os fundamentos foram destruídos. Davi, o justo não pode fazer muita coisa. Enquanto muitos entendiam como perseguição, Davi entendia como provação. Enquanto muitos talvez entendiam como perigo de morte, Davi entendia como uma provação que seria a preparação para o trono que ele haveria de assumir no lugar de Saul. Por que será que Deus prova o seu povo? Eu fiz essa pergunta quando estava preparando essa mensagem. A gente teria tantas respostas, né, pastor Gilberto? Já passou por prova? Já passou? Já passou por prova, Márcio? Já passou. Débora, já passou por prova? Ih! Quem aqui já passou por prova? Não, irmã Nezinha? Por que será que Deus prova o seu povo? Eu fiz essa pergunta e fui buscando respostas. Eu achei aqui pelo menos 3 respostas, não se resumem nessas respostas, temos várias outras, mas 3 respostas interessantes que Deus me deu. O porquê que ele prova o seu povo? Porque Davi estava entendendo que era uma provação e não uma perseguição. Primeira resposta que eu achei: Deus prova o seu povo para tirar de dentro dele o mal e as impurezas, dando a esse povo experiência prática na sua palavra. Aí eu fui a um salmista, Salmo 119, o versículo 71. Olha o que o salmista vai dizer, olha aqui a expressão, olha que coisa tremenda que ele vai dizer no versículo 71, Salmo 119, versículo 71, ele vai dizer assim: foi bom para mim, foi bom para mim ter sido, a NVI vai usar essa palavra, ter sido castigado. Ou na Almeida vai dizer: foi bom para mim ter passado pela aflição. King James também vai dizer ter sido castigado. Mas foi bom para mim ter passado pela aflição, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Você tem fé suficiente para dizer isso? Porque a gente quer passar logo. Na verdade, a gente poderia muitas vezes dizer: eu não preciso passar pela prova. Mas uma das respostas que eu achei do porquê o justo passa pela prova, especialmente o justo, não vou entrar aqui na questão do injusto, é de que Deus quer tirar do meio do seu povo, dos seus filhos, todo o mal, toda a impureza, para que esse povo então tenha experiência prática na palavra. Nós precisamos ter experiências práticas da palavra, fazer com que a palavra seja verdadeiramente viva. Não apenas ler, saber que existe, não apenas ver como um poema, uma poesia, como palavras bonitas, singelas, que amaciam, acalentam meu coração, que me dão fôlego em algum momento, que me aconselham, mas a palavra profética que se cumpre. Deus prova o justo a fim de purificá-lo, de purificar a sua fé. Deus prova o justo para transformar seu caráter. Deus prova o justo para aperfeiçoá-lo em santidade. E para que ele tenha certeza de que isso aqui não é um livro qualquer, é palavra viva, é palavra poderosa, é palavra que transforma, é palavra que muda, é palavra que cumpre, é palavra que se cumpre na nossa vida. A segunda resposta que eu achei aqui, antes ainda quero deixar uma frase para você guardar.
O final da nossa aprovação é experiência. Repita comigo. O final da minha aprovação é experiência. Amém? Experiência prática em sua palavra. Se você estiver passando por um tempo de provação, tenha certeza de que Deus quer fazer com que você tenha mais experiência através da sua palavra. Obviamente que precisamos ter um coração como o de Davi, para entender essa verdade. Porque enquanto muitos entendiam como perseguição, Davi entendia como provação. Porque se não tivermos um coração como o de Davi, toda e qualquer provação que passarmos vai ser uma possibilidade de derrota, uma dificuldade diferente, difícil de ser enfrentada e vivida e muito menos vencida. Segundo, por que será que Deus prova o seu povo? A segunda resposta que eu achei é que além de Deus permitir que o justo passe pela provação para ele ter experiência prática em sua palavra, Deus permite que o seu povo também passe pela provação para fazê-lo crescer espiritualmente. Porque se experiência prática na palavra não gerar crescimento espiritual, não vai fazer muita diferença. Não podemos ser como meninos, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Inconstantes, ânimo dobre. Aí encontrei Tiago, em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Abra aí. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, vai dizer assim: meus irmãos, olha que coisa tremenda. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Uau! Hein, Fernando? Imagina essa, Fernando. Fernando, considere motivo de grande alegria o fato de você passar por diversas provações. Se o Fernando é um homem segundo o coração de Deus também, um homem cheio do Espírito Santo, se o Fernando fosse como Saul, já viu como uma lança, não é não? Se alguém falar isso para ele, o negócio é o seguinte, você já não vem com uma harpa, vem com uma lança. Vai dizer ainda, olha, pois vocês sabem que a prova da sua fé, a fé que precisa ser provada, a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se por um lado Deus permite que o seu povo passe pela prova, para que ele tenha experiência prática em sua palavra, por outro lado, Deus permite que o seu povo, Deus permite que eu e que você passemos pela provação, para que o resultado seja maturidade. Deus não quer ver um povo imaturo, que não tenha discernimento das coisas, que não tenha discernimento do tempo, que não tenha discernimento do que ele está fazendo, não tenha discernimento das ações de Deus, que não saiba discernir aquilo que provém de Deus, aquilo que provém da carne, aquilo que provém do mundo, aquilo que provém do maligno. O resultado da provação, para quem tem um coração parecido com o de Davi, um coração como o de Davi, o resultado, além da experiência prática na sua palavra, é maturidade. Amém? Eu achei uma terceira resposta, que além da experiência, além da maturidade, há uma coisa muito interessante. Também está em Tiago, capítulo 1, versículo 12.
Tiago capítulo 1, versículo 12. Uau! Aqui, olha aqui. Aqui, irmãos, está projetado aqui, ó. Tá chique esse negócio aqui, não dá não? Fala a verdade. Eu não consigo ver a boca de vocês, se vocês estão rindo, se vocês não estão rindo. Só o olhinho assim, ó. Mas tá chique, não tá? Olha que coisa tremenda, ó. Feliz. Deixa eu usar mais uma vez a palavra da pastora Ruth. Sortudo. Bem-aventurado é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Está falando de você? Está falando de nós? Quem passa pela provação, quem vence as tentações, é considerado espiritualmente como feliz. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Já pensou nisso? Por que será que Deus prova o seu povo? Para que tenha experiência prática, para que tenha experiência prática em sua palavra, para que seja maduro. E a terceira resposta é para que o seu povo seja aperfeiçoado para o céu. Sabe, as provações que passamos, as tentações que vencemos, nos qualificam para o céu. Deus prometeu aos que o amam, que depois de aprovado, receberão a coroa da vida. Quantos creem nisso? Por isso devemos manifestar fé em meio às provações. Em meio às provações, precisa haver manifestação de fé em nós. Em meio às provações, não pode haver manifestação de desânimo. Em meio às provações, não pode haver manifestação de desesperança. Em meio às provações, não pode haver manifestação de fuga. Em meio às provações, precisa haver manifestação de fé. Fé, Carlos. Fé. Passamos, olha só essa aqui que eu escrevi, olha. Passarmos pelas provações e vencermos é uma prova de amor que damos a Deus. Passarmos pelas provações e vencermos é uma prova de amor que damos a Deus. Assim é a prova do justo. Davi vai dizer isso no versículo de número 5. O Senhor prova o justo, faz parte. Fuja como um pássaro. Aqui na NVI, na Almeida, foge como pássaro para os montes. Davi vai dizer assim: não. O Senhor prova os justos. A minha resposta a essa provação, a minha vitória sobre a provação, o meu jeito de encarar a provação, é uma prova de amor que eu dou a Deus. Já pensou nisso? Faz parte daqueles que têm vida celestial, vida espiritual, celestial no sentido de que vão morar para sempre com o Senhor. O ímpio, e o ímpio? Qual é a resposta do ímpio quando passa pela aprovação? A experiência de Davi vai dizer que, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. O ímpio é como a escória que será consumida pelo fogo. O ímpio, o que está distante de Deus, não consegue passar nem pelas suas próprias provações, quanto mais as provações determinadas por Deus a ele. O ímpio não consegue provar o seu amor a Deus. Não é assim
o justo. Não é assim. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, nós vemos que Davi entendeu que não precisava fugir, porque ele compreendia que Saul estava no trono terreno, mas Deus no trono eterno. De que Deus põe à prova tanto o justo como o ímpio. E em terceiro lugar, Davi compreende que os justos, isso aqui é forte, eu gosto quando eu consigo concluir um texto bíblico com o que está no versículo 7 de Salmo 11, porque toda a nossa pregação precisa nos levar a esse sentido, a esse nível, sabe? Vocês já perceberam aqui que eu prego sobre vitórias, eu prego sobre cura, eu prego sobre milagres, eu prego sobre tudo isso, mas eu não foco nas coisas da terra, porque eu creio em algo muito maior e melhor do que as coisas da terra. Sim ou não? Já perceberam isso? O foco de toda pregação é para a salvação. Se as mensagens de Deus não nos levarem a um nível de entendimento pleno de salvação, foi apenas um aconselhamento. Nada contra nenhum tipo de aconselhamento. Mas as nossas mensagens precisam nos levar a um nível de pleno entendimento sobre salvação. Senão seremos um povo mimado. Um povo mimado. Já disse algumas vezes aqui, um povo mimado não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Mas um povo mimado é quando Deus não faz alguma coisa naquilo que Ele pediu, do formato que Ele desejou. Aquele povo se apostata da fé, nega a sua fé, rejeita o seu Deus. Não somos assim. Me lembro, um ano passado, já vai fazer um ano isso, está chegando aí, 114 anos, a igreja metodista em Cascadura. Ninguém, só a pastora Carla que deu. 114 anos da igreja metodista em Cascadura. Me lembro, tem um ano, né? De que tivemos aqui o ano passado, além do Asaf Borba, como é que chama aquele outro cantor mesmo? Ô Jesus, o que pregou sobre os ossos, o Wilson Santos, para esse Wilson Santos, ele esteve aqui, a gente não conseguiu depois marcar a vigília, vamos marcar ainda, ia marcar esse ano a vigília, mas acabou que a pandemia atrapalhou. Ele disse assim sobre os ossos são a parte mais resistente da estrutura humana, da estrutura física, né? A pele já tinha se deteriorado aos músculos, os nervos, não havia mais sangue ali, mas tinham ossos. E fala da resistência das pessoas, e através desses ossos Deus transformou num grande exército. Sim ou não? Está aqui o grande exército, está aqui o grande exército. Nós somos um povo levantado por Deus como um grande exército sobre esse lugar, amém, irmãos? Nós entendemos o princípio da eternidade. Versículo 7 vai dizer: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Davi precisava fugir? Davi não precisava fugir. Por quê? Porque em terceiro lugar, Davi compreende que os justos receberão a maior de todas as recompensas. Qual é? Ver a face de Deus. E em Mateus capítulo 5, o próprio Jesus vai dizer: quem são aqueles que vão ver a face de Deus? O próprio Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem são aqueles que verão a Deus? Os puros de coração. Davi era um adorador. Os adoradores sempre desejam ver a face de Deus. O que é ver a face de Deus? Eu também fiz essa pergunta. E por um lado eu fiz a pergunta: Deus, por que o justo é provado? Todo mundo pergunta isso. Eu fiz essa outra pergunta: o que é ver Deus face a face? Eu vou a um outro salmo, o Salmo 27, o versículo 4, outro salmo de Davi. Davi vai dizer assim:
uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. O que é ver Deus face a face? Eu tive aqui essas respostas, e eu encontrei respostas nesse Salmo 27:4. O que é ver Deus face a face? É simplesmente não apenas enxergá-lo. Talvez nossos olhos físicos não tenham capacidade de enxergar Deus, de contemplar Deus face a face, embora nós vejamos aqui na palavra muitos homens que tiveram uma experiência tão profunda com Deus, que poderam descrever isso. Eu vi Deus, eu contemplei Deus. O que eu acho mais impactante é de Isaías, não é? Quando ele contemplou Deus, quando ele viu Deus. Também tem Jacó, a experiência de Peniel. Agora, uma das respostas que eu tiro aqui no Salmo 27, versículo 4, aqui: ver Deus face a face é viver nele todos os dias. Não é apenas vê-lo, mas é viver. É viver nele. Algumas experiências a gente teve aqui na pandemia. Durante a pandemia, não ficamos fechados por muito tempo, né? E a gente veio trabalhar, veio aqui orar, e veio atender algumas pessoas, orar pelas pessoas. Às vezes a gente ficava ali na porta, fiquei algumas vezes ali, o pastor Gilberto, alguns irmãos, o pastor Taíque também, né? Fazendo aí, durante aquele tempo que a gente fez o Mesa Solidária, que a gente saiu daqui e foi para as comunidades fazer o Mesa Solidária, colocamos uma caixinha de som aqui, o pastor Taíque começou a pregar, a falar. Algumas pessoas entraram. Um me chamou a atenção, que foi assim: olha, pastor, eu sempre passei por essa rua, mas nunca tinha entrado. E eu entrei, e quando eu entrei, eu senti algo diferente. Eu senti uma paz. Eu falei assim: olha, está vendo? Não basta você ver, saber que existe um lugar. Entre para você desfrutar do benefício que há neste lugar. Não basta saber que tem. Vamos entrar, vamos mergulhar. Uma das canções mais antigas que a gente tem, antigas da minha época, tipo, né, não tão antiga quanto o Anderson, mas que a gente canta muito na igreja é Eu Navegarei. Quem conhece essa canção, Eu Navegarei? Para a gente mergulhar no oceano do Espírito, né? Da mesma forma que fala para mergulhar, fala para a gente ficar cheio de fogo, né? Esse Espírito que faz a gente sentir a presença dele também no meio do fogo. Água e fogo. Experimentar é viver nele. O que é ver Deus face a face é viver nele. O que é ver Deus face a face, o salmista vai dizer no versículo 4, é contemplar a bondade. Olha, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, com o objetivo: contemplar a bondade do Senhor. Saber que Ele é bom. A gente só consegue passar pela aprovação quando entendemos esse grande mérito de Deus, de que Ele é bondoso, de que Ele é bom. Deus é bom. Amém, irmãos? Estamos passando por um tempo de muitas perdas. Muitas pessoas perderam suas vidas por causa dessa pandemia, por causa dessa enfermidade. Muita gente perdeu seu emprego. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Quantos não estão acusando Deus? Poxa, Deus não tem poder porque Ele não interviu, porque Deus não deu a cura logo, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Quando vemos Deus face a face, nós criamos essa verdade no nosso coração, de que a assolação que o mundo está passando, as enfermidades que o mundo está passando, não são capazes de banir a bondade de Deus sobre a terra. Deus continua sendo Deus, e Deus continua sendo bom.
Amém? A terceira coisa que eu entendo sobre o que é ver Deus face a face, Davi vai responder: para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação. Do que adiantaria só ver Deus face a face? Então, ver Deus face a face é ter apenas um tipo de orientação de vida, é ouvir apenas uma voz. Ver Deus face a face é ter apenas uma orientação de vida. Não adianta ver se não ouvir, porque até o olhar de Deus fala. Algumas vezes eu cheguei aqui na igreja e os irmãos da obra estavam perguntando: pastor, você está triste hoje? Hoje vocês são adivinhos, a Bíblia não adivinha, irmãos. Não, o seu jeito de olhar não precisa nem falar. Não é? A Carla ontem à noite, antes de dormir, falou assim: por que você está tão preocupado? Mas eu não estou preocupado. Tá. Olha o seu olhar. E é verdade. Respondi hoje para ela. Respondi agora, acabei de responder. Sim, ficamos preocupados. Desesperados não, mas preocupados sim. A gente não consegue, o nosso olhar não consegue esconder muitas vezes isso. Sim ou não? Não é verdade? Então, quando a gente quer ver Deus face a face, é a gente ter apenas um tipo de orientação de vida, aprender a ouvir apenas uma voz. Davi vai dizer, versículo 7, os retos, aqueles que têm apenas um tipo de orientação de vida, aqueles que aprenderam a ouvir apenas uma voz, verão a sua face. Vocês têm mais meia hora para mim? Brincadeira. Apocalipse 22, já vou concluir agora. Só para encerrar, abra aí, 22. De 1 a 5. Rapidinho. Apocalipse 22, de 1 a 5. Então o anjo mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Versículo 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos servirão. 4. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aleluia! Porque fugir, o reinado de Saul vai acabar, o reinado de homens acaba, o trono de homens é temporário, mas aquele cujo reinado é eterno, cujo trono é eterno, e nos chama a reinar com ele para sempre. Não precisamos fugir. Não fuja de Deus. Não fuja dos propósitos de Deus. Não fuja dos desígnios de Deus. Enquanto os ímpios serão consumidos pelo fogo e enxofre, os retos contemplarão Deus face a face. Precisamos fugir? Não. O salmista Davi lhe vai dizer isso.
O Senhor é justo, ama a justiça. Os retos verão a sua face. Se coloque em pé, meu amado. Se coloque em pé, querido e querida. Diante dessas verdades, quando os covardes poderiam dizer assim, eu vou usar esse termo, obviamente que aqueles que estavam com Davi também queriam ver o seu bem, não queriam vê-lo morto, mas espiritualmente dizendo, quando os covardes disseram para Davi fugir do inimigo, acuados pelo medo, Davi, em outras palavras, respondeu: eu não preciso fugir, eu posso confiar. Eu não preciso fugir, eu posso confiar. Feche os teus olhos e diga isso. Feche os teus olhos, diga isso para você. Eu não preciso fugir, eu posso confiar. Eu posso confiar porque Deus está no trono. Eu posso confiar porque eu sei que Deus prova o seu povo. Eu posso confiar porque o justo contempla Deus face a face.